体化してる。これはここでつけるんで、 Esta vou aplicá-la aqui bastante na parte superior. Vou aplicá-la. Provides Hudiloting. Bovitus Eutolote. Isto são palavras muito feias. Este é um feto de Java. Obrigado. Vou tirar o mestrado em botânica. Um Bovitus Eutolote. Bovitis Eutolote.
Isto é tudo grego. O Bobitus é grego. E o eutalote significa boa planta. Boa planta, ok? É por isso que eu tenho que tirar o mestrado. Estão todos a tornar-se especialistas. Todas e todos. Não querem ficar como assistente do senhor. Ikimasu. Que tal? Chegará? Expansionです。私が煮込んだらガッていいや。Todos de compreensão muito rápida. Disse Soraya. Todos e todas. 次は、水を入れます、少し。 Vamos deitar água, um pouco, não muito, não muita. Vou dar essa水入れるからね。ここで前傾終わり。前傾が終わりました。 水道の水。ちょっとね、いやいや、もうそれしかないですよ。用意しないから。それしかないですよ。 A água que vamos utilizar é água normal. ちっちゃなったちっちゃな。 É água canalizada.ここまででしたら、これ前傾ですよ。前傾。 Chegados até aqui, podemos dizer que estamos já a construção está praticamente conseguida. Falta água. Com o chuveiro e movimentando o chuveiro, vamos espalhando a água. Até aqui temos praticamente 80% da construção já
これいつもだとさ、ボランティアの人がこれ入れてくれるんだけど。Em geral, este é trabalho de voluntários. É o Quíperos Elférico. Cíperos Elférico. Mas em clássico, Quíperos Elférico. Diz que é uma espécie de papiro. Agora vamos plantar o Quíperos Elférico. Já na água diretamente. Começo a plantação deste Quíperos até cobrir esta parte do fundo. Isto é o processo de plantação do arroz no Japão. Os japoneses não semeiam arroz, plantam-no. Planta por planta. É verdade, tem as máquinas que estão cheias a isso. É tudo plantado, um por um. これさ、こう見て長いのはこっちで、端の方で、短いタイプはこっちにあります。出ます。As plantinhas mais pequenas, na parte interior, e as maiores 長いのはこちら、外側。exterior. その方がバランスがいいんですよ、バランスが。Para criarmos equilíbrio de distribuição. 長い方は、これやっぱり持ってるのは考えてるの。Masその時によってレイアウトの形が違いますので、 bom, dependendo da superfície disponível do aquário, mais, menos. Diz que esta plântula é um cíperos.
読んでください。わかりますか？プラカード。プラカード出てるんで、あれを読んで分かります。プラカード。やっぱシンプルそんなにいっぱい使わないと変わらない。なんでこの間で上から質問を受けます。Enquanto faço a plantação do Kiperus ou do Cyperus, façam favor, se tiverem perguntas, será um prazer responder às vossas perguntas, às vossas questões. Não há perguntas? Ok. Tamara-san, 今入れたお水をすぐフィルターしますか？フィルターつけますか？この水にね、フィルターつけますか？フィルターつけますよ、もちろん。すぐ。Querem que seja o senhor a perguntar diretamente e depois a gente traduz, ok? Vou lá novamente. Formalismos. Eu queria perguntar se ligava diretamente a filtragem ou logo após encher totalmente de água, ou se esperava algum tempo para que as plantas realmente se agarrassem mais, entre aspas, à terra, ao substrato. Obrigado. A resposta é: o filtro será aplicado imediatamente depois do enchimento com água. ただ水草植えるときはやっぱりね、水入れない方が植えやすいんですよ。簡単なの。 Mas nesta fase ainda estamos a fazer a plantação. Não convém ainda encher muita água. O simples いいかな。OK、ちょっと押せ。この今はもうちょっと押して。Costuma-se dizer para se evitar as simetrias nos aquários, até que ponto é que o uso das duas plantas nos dois lados vai ou não criar uma simetria não desejada. Peço desculpa, eu a princípio não ouvi, não compreendi. Fala-se em evitar as simetrias nos aquários plantados, até que ponto, utilizando as duas plantas, o ciclos nos dois lados, vai contribuir ou não para essa simetria não desejada. Ah. 後ろに全然変わるんですよ、後ろに。後ろを見る。
これまたバックに。ここで取るから右手なんだ。これ取って。そんなことない。Voltando aqui agora ao Cíparos Elferi, portanto, de facto, há uma monotonia, haverá demasiado, mas as coisas ainda não estão terminadas. O Sr. Armando pede o favor. このさ、レイアウトは、ちょっとこう、左右が似てるんですよ。だからね、あんまりね、水草をいっぱい入れすぎても、なんか不自然なの。花壇っぽくなって不自然。Mas é um facto que este aquário está muito denso, há muita densidade de verde, de verdura. Isto é, numa e noutra parte temos a mesma variedade de cícaros, portanto, isto confere certa monotonia. Vê se quem tiver perguntas para colocar, que ponha o braço no ar que eu vou aí chegar com o microfone. これはね、日本から持ってきたんですよ。 Esta variedade trouxe-a do Japão. ただちょっとね、箱にしたばっかりなんで、ちょっと元気がないかな。これでバランス Está um bocadinho murcha e estou agora a plantá-la para termos mais variedade, conseguirmos melhor, mais equilíbrio. Está um bocadinho murcha. その後ろで変わりますよね、後ろでこうイメージが変わるから、タイプで変わる。これはこれ違うの。これポリゴナムですよ。ポリゴナム。ポリゴナム。これね。ポリグノム、ポリグラム。これ今ちょっと葉っぱあんま綺麗じゃないけど、これはねピンク色なんですよ。これなんかちょっと傷んでちょっと本来の色がない。Está um bocadinho murcha, mas a coloração desta planta, deste é cor-de-rosa. Polisperma. Polispermus, ok. Polisperma. Boa tarde, eu gostaria um pouco mais de pormenor sobre o material que foi usado para prender as plantas no tronco e se será retirado posteriormente ou se é mantido dentro do aquário. 草はね、いっぱい植えた方がいいですよ。植えた方が失敗は少ない。やっぱり水入れないとね、やっぱり上げにくいのがね、取れるんですよ。こうしながらね、植えないといけない。Tamara-san,質問一つ。さっき根っこと石を結ぶために何かプラスチックのやつ使いましたね。それ後で抜きますか、それとも？後で取ります。
要するに葉っぱが流木にくっついたら抜きます。Estas presilhas serão retiradas depois das plantas terem pegado, terem agarrado. Quanto tempo depois? Doregurai後で外しますか？大体2ヶ月ぐらいじゃないですかね。2ヶ月。2ヶ月。Cerca de 2 meses. 2 meses depois. Esta é a Rotala Magranda. Boa tarde. Gostava de saber, relativamente àqueles dois produtos que o Sr. Amano colocou logo no princípio da montagem do aquário, em que ele dizia que começou a salpicar pimenta num bife. Qual é a ação desses produtos para a questão do substrato e das plantas? Não é? 質問一つ、さっき栄養分のやつですが、なんという胡椒みたい振りかけた、あれはね、あれどういう役割？あれは低層のこの根の張るこの低層ね、ここのバクテリアですね。バクテリア。殺菌の役割ですか？はい。殺菌？殺菌じゃなくてそのバクテリアがないと根が育たないんですよ。Aqueles dois produtos que ele aplicou, diz que servem para difusão de bactérias, para que as raízes possam de facto desenvolver-se. Difusão de bactérias. Esta agora é Rotalia Gridifolium, variedade verde. Eu queria também saber como é que, após as plantas estarem presas à raiz com aquele material, como é que é retirado sem estar a desplantar o aquário? 質問一つ。さっきの石と根っこの結び方なんですが、石を抜くために、またその植物を。石はね、取らないですよ。石はもう見えないようにしてあるから取らないですけど、流木に縛ったのは取る。結ぶno plástico está aqui. Desculpa, o que é retirado é apenas aquela presilha, aquele atilho. A pedra fica lá, não é retirada. Demo, sono insurgo ito. 下に入ってますからね。どういうふうに抜けますか？石を取らない。石をそのまま。結んでプラスチックは取らない。石を取らない。流木に縛ったのは。もう一度抜かなければならない。例えばここにあるのはね、これだから石は取らないですよ。石に縛ったのは取らない。それはどのように取るんですか？固定したものは。取らないです。取らないです。いや、石は取りませんけど、プラスチックの。取らない、取らない。だから目立たないようにしてあるから。取らない。要するにもう根が張ったら見えなくなっちゃう。取らなくていいんですか？いいんです。Ok, resposta final. Nem a presilha. Se a presilha estiver muito à vista e puder tirar, tira-se. Senão fica lá, com a pedra.
como é que ele faz para eliminar as algas do aquário, que são do ponto de vista estético muito indesejadas. Obrigado.質問一つありましたが、アルガ、わかんないかな。海藻、あんまりなんと言いますか、増やすとね、バランス崩れるから、その海藻をどういうふうに抜けますか、または伸びないようにしますか。何か方法ありますか。海の海藻は知らない。海藻でしょ、海でしょ。いや、だから水槽の中で使う増やす海藻なんかないですよ。海藻って海だから。アルゲは例えばエビとかなんか食べ始めるとかね、水替えとか活性炭を使うとか、まあその苔の種類によりけりですね。Há duas maneiras de suprimir ou diminuir o crescimento dessas algas indesejadas. Uma é introduzir camarão. Outra é aplicar produto que suspendam o crescimento das algas. Está respondido? Sim. Só mais uma pergunta. Queria perguntar à senhora Mona se recorre a fertilizantes líquidos, já que, por exemplo, neste aquário tem muitas plantas que não estão em contacto com o substrato fértil e por isso não extraem de lá os nutrientes necessários. Obrigado. 一つ次の質問、栄養分何ですか。はい、この水槽で数年とかまたは栄養分ほとんどないんですが、それのためにね、液体の栄養分使いますか、それとも液体の栄養分は非常に使い方は難しいんですけど、ちょっと葉っぱが白くなったとかそういう時に使わないとダメですね。そういうの使ってください。難しいですよね。A utilização de nutriente líquido tem algumas dificuldades. No entanto, quando as folhas ou as folículas começam a ficar esbranquiçadas ou perdem coloração, não há outra alternativa senão servirmos desse nutriente líquido, aplicar um nutriente líquido. むしろこのね、植える土が問題なんですよ。この甘の実はすごくいいです。Aqui, neste caso, estamos a fazer a plantação sobre solo da Amazónia, portanto, acho ele que não será necessário aplicar esses nutrientes líquidos, porque este solo é fértil em nutrientes. Gostava também de fazer aqui uma pergunta. Como é que o Sr. Armando faz para botar as plantas? Quais são as técnicas que usa? 全体的に枝切り、どういうふうにしますか。枝切り、植物の枝切り。これね、なんでこういうふうに今シンプルに植えてるかというと、葉っぱを少し切るんですよ。チキチキチ。面白かったかな。Deve ser com uma tesoura. Deve ser. Mas a sua pergunta tinha mais metafísica ou era somente isso? Não, porque existem plantas que, devido à luz, devido à quantidade de luz, têm um decrescimento diferente.
nomeadamente aquela que ele utilizou ali, que é a rotala verde, que tem tendência a dobrar-se. E gostava de saber como é que ele faz para que ela não se dobre e cresça de uma forma inúquia, por exemplo. まあ質問した質問はこの意味でした。ある植物は伸びるのは早い。他の植物は遅い。だからバランス崩れるから、その時に早い植物をある程度枝切りまたは切れなければならないという、その意味でした。その意味の質問でした。これは植え替える必要ないんですよ。植え替えはこの葉っぱをここを基準としてこう切ればいいんです。Bom, ele, 伸びれば切るだけ。portanto, vendo de cima, se quisermos aparamos. Isto é critério muito subjetivo. Não pode apresentar aqui padrão. Quando é que deve cortar, como é que deve cortar. Já agora, quanto tempo este aquário pode estar montado? Visto que as plantas têm um crescimento e depois os calos vão perdendo algumas folhas, nomeadamente as de baixo. Qual é a estimativa de vida deste aquário? A partir de agora, quantos anos? Quantos anos ou quantos meses? Antes já era muito bom. どれぐらい持つでしょうか、このアクアリウムはね、気を作ってどれぐらい管理してです。管理して。Vai tudo depender do cuidado, da manutenção que se tenha com ele. Mas eventualmente vai ser preciso substituir algumas 10年も持つか plantas. 人もいるし、育てる人もいるし、10年も持たせるとも持つし、 Uma 1 pessoa 週間でダメにす cuidadosa る人もいるし。 poderá durar 10 anos. これはだけどね、意外 Se と não tiverem ね、 cuidado, uma semana. 簡単に Estou a traduzir a letra. 簡単に育つように作ってある。 Mas este aquário foi. 管理 Está が muito simples. 管理が楽なように作ってある。これだけどね、上手に管理するとすごく気になりますよ。ニードルレドウィーカー。 Esta é Needle Red. ニードルレドウィーカー。 Needle Red. Eu queria perguntar ao Sr. Takashi Yamane quando é que começou a paixão dele pelos aquários? Que idade é que ele tinha? これが医療パラHeliocaris. É uma Heliocaris. 次の質問ですが、いいですか。天野さんが何歳ぐらいからこういう海藻にご興味、水草等に興味を示されるのですか。小学校4年生から10歳。 Andava na quarta classe, por isso 10 anos, tinha 10 anos. Aos 10 anos, a partir dos 10 anos. Para o aquário que está a ser montado, que rotina de manutenção é que o Sr. Yamane recomendaria? Peço desculpa, há aqui uma pergunta anterior a essa tem que ser respondida. 女性の質問ですが、はい、この方、このボランティアのスペイン人、何リットル一番最初のアクアリウムの大きさ何リットルぐらいでしたか。20リットルぐらい。
20リットルぐらい。A pergunta desta menina de Espanha foi qual era a capacidade do primeiro aquário do Sr. Amão. 20 litros foi a resposta. A pergunta seguinte? A pergunta seguinte foi, para um aquário deste tipo, que rotina de manutenção é que o Sr. Amão recomendaria? Que cuidados ter? このアクアリウム保存するためにね、メンテナンスするためにどのここ何をすればいいですか、毎日。ただ、伸びたらカットすればいいです、油脂だけ。前はいらない、カットしない。油脂だけ伸びた時にカットする。As plântulas que crescerem muito, que arrebitarem muito, tic, 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 tic. É só isso. それはね、すごくね、管理が楽なんですよ。Foi concebido para uma manutenção muito fácil. 一見難しそうだけど管理するだけ。 Agora parece muito, parecerá muito complexa, mas a manutenção é fácil. いや、ミネラルの方法なんですよ。そう、簡単な方法で作ってある。 Tem o layout que decidiu subjacente a este aquário, teve já em consideração uma manutenção fácil. Não sei se posso perguntar agora. É o seguinte, eu estou a ver o Sr. Amano utilizou plantas amazonenses com plantas japónicas que crescem com temperaturas diferentes, em condições diferentes. Qual seria o equilíbrio para que crescessem todas saudáveis? Porque a mistura de amazonenses com japónicas é um bocado... Gostava de saber. 次の質問ですが、アマゾニアからの植物、そして日本から全部日本から持ってました。全部。日本？一緒で後で植えた後全部日本の水さ、日本から持ってきたやつ。ちょっとね、その背の高さが足りないんで持ってきたんですよ。 Responde o Sr. Amano que todas estas plantas que estão aqui neste aquário vieram do Japão. Vieram do Japão. Amazônia. Brasil cara no show com os Snyder. Vieram de facto todas do Japão. Não foram precisas do Japão. A origem será de facto da Amazônia, mas foram reproduzidas no Japão. 日本から全部だろうが伸びる率は違ってくるから伸びる率は違ってくるからそこはアンバランス崩れないですね。さ、ある程度ここのですねここの流木あるでしょ。流木でなんでその少しのシンプルな植え方というとカットしたときにそのいいですか。 Portanto, plantas da Amazônia, plantas do Japão. Temos ali, dentro do aquário, temos um tronco. で、ここにこう、アメリカの葉っぱが出てます。 Fixei algumas plântulas sobre o tronco. Também fixei o cíperos mais alto.
こうなってますね。こうなってます。シンプルですからね。それでさっき背の高いのが出たら背の高いやつ後ろにパッと Atrás, na parte posterior, plantei estas mais altas. As mais altas ficaram atrás. Estas encarnadas são as que ficaram atrás, na parte posterior. Com folículas bifurcadas. Estas vão desenvolver-se, vão se desenvolver, portanto, a parar. A parar, convém pará-las. Acontece que depois da poda, se fizermos esta poda, elas aparecem com bifurcação, trifurcação e etc. Portanto, como ela se desenvolve muito e cresce muito, depois por baixo fica tudo nu, fica bastante desprotegido, descarnado. Para evitar esta nudez, foi por isso que nós plantámos estas que têm desenvolvimento mais lento, mais pequenos. これね、難しいかも、ちょっと。だけどね、簡単なんですよ。難しいんだけど、理屈は簡単。やってみるとすごく簡単。Bom, parece uma coisa, uma situação muito complexa, mas não. Na realidade, isto é mais fácil de executar do que explicar. Eu Boa tarde. Eu gostava de saber o que é que o Sr. Amano acha, ou se acha conveniente fazer substituições parciais da água do aquário e com que frequência. Começou, né? Não enxuga. Isso que nós chamamos o miso, não enxuga. もうこれからこれで水を入れます。あと照明係、どうした照明係。ライティング照明。はい。お水を何週間おきに変わればいいですか。最初の時はこまめに繰り返してください。例えば3日とか2日とか最初はね。A princípio de 3 em 3 dias será o espaço. それから1週間とか10日とか2週間とか。Uma semana, 10 dias. Mudar a água de semana a semana. 水を変える。Toda a água. Metade da água. Metade da água. Tirar metade da água. Primeiro, de 2 em 2 dias. Depois, semana a semana. Ou 10 em 10 dias. Que não haja mau entendimento. Entendimento menos correto. 2 dias. Uma semana. 10 dias. Portanto, a água, a quantidade de água que se muda é apenas metade da água que o aquário contém. Não toda a água, metade da água. Metade da quantidade de água. Domingos, aqui não tem parafuso, não tem problema nenhum para os formas são exato? Boa tarde. Ao fim de quanto tempo é que coloca a fauna do aquário e qual o tipo de fauna para este tipo de aquário?
Espera um momento, está preocupado com a luminosidade. Ok, peço desculpa, faça novamente, formular novamente a sua pergunta. Onde é que está o senhor? Aqui. Está aqui? Ok, faça a pergunta. Boa tarde. Eu gostaria de saber, ao fim de quanto tempo é que o Sr. Amando colocaria a fauna no aquário e qual o tipo de fauna para este aquário? Quando o aquário não está menino, não está. Kingyo? Kingyo. 熱帯魚、トリガーフィッシュ。出来上がりちっちゃい魚がいる。ちっちゃい。これは本ですよね。小さい魚が合う。 Primeiro critério, peixinhos pequeninos. Nome? エンジェルフィッシュとかああいうのは合わない。レスカス、ああいうのは合わない。小さいから。 Dependendo do gosto de cada sendo pequeninos, haverá uma grande variedade para expor. Ele mencionou Angelfish. O Angelfish não. 小さなカラス、スモールカラス。Caras. Tetras. Seriam as variedades. E ao fim de quanto tempo? E ao fim de quanto tempo? Espera, uma coisa ali. Dá-lhe o microfone. Desculpe, e ao fim de quanto tempo é que colocaria então a fauna? 今からあとどれぐらい時間その金魚を入れたり今こうその今から大体1ヶ月だね。 A partir de agora, mais ou menos um mês, esperar um mês e introduzir então. みんなね、早く入れすぎんだよ。まだ1匹だけ入れるのかも。あと1匹。パイロットフィッシュ。 Primeiro, diz que não convém precipitar-se e introduzir logo essa fauna. Primeiro, ter um peixinho piloto, para ver como é que reage ao ambiente. Só um. やっぱりね、最初にトゲを入れたらあるんですけど。最初に魚を入れるから最初にあるんですよ。最初にトゲを入れる。最初に魚を入れたらあるんですけど。最初にトゲを入れる。最初に魚を入れすぎるからEm geral, todos os aquarófilos, ou muitos aquarófilos, estão com pressa de ver a reação, quem fica bem, e então precipitam-se. Introduzem a fauna muito depressa. É necessário aguardar que o sedimento se deposite todo e depois então começar pouco a pouco a introduzir esse peixinho piloto para ver como é que ele reage. Eu podia despachar. Boa tarde. Posso
Gostava de saber que tipo de truques é que usa o Sr. Amando para dar a sensação de mais profundidade ao aquário. もう一つの質問ですが、このアクアリウムでは深く見えるように何によってその目的ができるのかの質問ですが、このアクアリウムね、浅いのにまたはそれほど大きくないのにでも大きく見えると、または深く見える。あんまりでっかい葉っぱの水草はまず使わないでください。Em primeiro lugar, eu não utilizei plantas com muito folhosas, muito grandes, com folha grande. Não utilizei plantas com folha muito grande. Esse é o primeiro critério. それと、陰影ね、暗いところと明るいところ、これはっきりしたんです。É necessário atender ao yin e ao yo, isto é, ao sombreado ou sombra e à claridade, esses dois fatores. Mas isso é necessário criar esse ambiente de sombreado ou sombra e de claridade. Convém agora, há muitas plantas que estão caídas ou tombadas. Agora vou levantar, vou tentar colocá-las na vertical, levantá-las, começando pela parte posterior. Boa tarde. Nos aquários do Sr. Amando não se vê discos. Discos é peixe ou é disco de música? Peixe. Amana sa na aquarium, disque stoju sagana binare najprej. Discos. Sono discos che scavano là, non i cari, io ma scavo. O senhor, para o Sr. Amando, diz que esse disco de peixe que é muito grande, é demasiado grande. Ele tem aquário de 2 metros, maiores. Boa tarde, mais uma vez.
Experimento ainda, talvez seja necessário mais água, experimento. Esta água está muito fria. Vou esperar a ver se sobe um bocadinho, 1 ou 2 graus. Está muito fria, de facto. Como está muito fria, cria este embaciamento na superfície vitreada. Muito bem.まあ、例えば時間がないのだけはダメ、5秒ですよ。時間が足りない、まあ、ちょっとばっかりだということを考慮してください。Bom, isto, devido à falta de tempo, esta é a minha construção, mas realmente necessitamos mais algum tempo para que isto ficasse assim bem afinadinho. Vamos ligar. Abreviamos. A luz do tejadilho, não li. Já está. Experimento. Já, que coisa que tá? Liguem as luzes.
Liguem as luzes da tenda, ouvi eu. Tenda? Cobertura. Agora, desliguem os interruptores todos destas luzes da geral, por favor. Espera. Vai ficar mais bonito ainda? Chamei o Ramirez. Está um bocadinho turva ou turvada. Tarefa terminada. Podem vir, portanto, todas as pessoas que estiverem lá mais afastadas podem passar por aqui e ver, apreciar de perto, porque ao perto a vista é totalmente distinta. Força. Acho que posso desligar mesmo. Voluntários, as voluntárias.